A gente já falou sobre falha de inicialização por linhas primárias, o que pode estar acontecendo. Agora a gente vai falar da parte mais complexa. Vamos falar primeiro das falhas de inicialização, né? Vamos falar primeiro dos componentes que podem causar uma possível falha de inicialização. Então vamos lá. Primeiro componente. O primeiro componente seria o IFPMIC, certo? O IFPMIC ele pode causar uma falha de inicialização primária, né? E dependendo aí da CPU, ele pode até interromper o sistema, né? Por alguma falha de comunicação com a CPU e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui IFPMIC, certo? Primeiro componente aí, eu vou colocar aqui IFPMIC. Certo? Segundo componente, vamos colocar aqui um dos componentes mais importantes, PMIC. Ok? E vamos subir no degrau. Agora a gente tem, junto com o PMIC, a gente tem os indutores. Os indutores do Power Manager, que são as bobinas das malhas Buck, ou Buck, como vocês queiram chamar, né? Chamar mais bonito, né? Buck. Uma Buck, porque fica mais bonito. Vamos lá. Agora, para vocês entenderem, é o seguinte. O PMIC, ele é um dos componentes mais importantes na inicialização do aparelho, certo? Então, a gente tem que deixar aqui em observação esse componente. E a gente vai falar um pouco sobre ele e sobre a importância dele fazer algumas funções aqui. Depois do IFPMIC, do PMIC, galera, a gente tem um outro componente que pode causar bastante falha de inicialização, que é o oscilador, certo? O nosso cristal. Está parecendo letra de médico. Cristal. Certo? Então, beleza, vamos lá. Temos agora também um outro componente que participa da inicialização, que é o cérebro da placa, nossa CPU. Ok? CPU. Um outro componente é a nossa RAM. Beleza, galera? A nossa memória RAM. Então, perceba que a gente já tem aqui, IF, PMIC, PMIC, os bucks, né? Os indutores dos bucks aí. Por que eu estou colocando os indutores? Porque, assim, falha de alimentação vai ser PMIC. Só que existem falhas no buck. Então, ele acaba sendo um componente que pode causar também falha de inicialização. Porque ele é um componente, né? Ele é uma bobina. Ele não deixa de ser um componente, certo? Só que ele é um componente analógico. Os outros componentes que eu estou falando aqui são digitais. Então, o cristal oscilador e o indutor são componentes eletrônicos analógicos, certo? Depois da RAM, quem é que vem, pessoal? A memória flash. Vou colocar aqui, memória flash. Ok? Então, temos aqui, como vocês podem ver, alguns componentes, certo? Que podem causar uma falha de inicialização secundária. Correto? No caso de falhas de inicialização por linhas primárias, só quem tiver na linha primária vai ser o causador desse problema. Certo? Nesse caso aqui, a gente tem outros componentes, né? Como o PMIC, que ele está tanto relacionado a linhas primárias, que ele recebe a alimentação da VPH-PWR, como também ele precisa gerar alimentações e algumas outras funções para que o aparelho funcione. Então, ele também trabalha com malha primária,
ele pode travar a inicialização por fuga ou curto-circuito interno dentro dele, certo? Porque ele é um componente que está ligado na malha primária. Como também ele pode causar falhas de inicialização secundária. Beleza? Cristal oscilador. Galera, o cristal oscilador da CPU, é importante saber disso aqui, né? Eu já vou falar sobre o cristal, ok? Mas antes de falar do cristal, né, para a gente não ficar indo para lá, para cá, para lá, para cá, vamos falar do IFPMIC. Primeiro, o IFPMIC ele é um componente que ele é ligado à malha primária, só que alguns IFPMICs eles podem ter funções que são secundárias também, certo? Como, tipo, gerar uma tensão de 5 volts para o backlight. Backlight não, para a parte de LCM. Tem alguns IFPMIC que fazem isso, ok? Então, é bem relativo. Como é relativo, eu coloquei aqui o IFPMIC porque ele pode também causar algum problema de inicialização por barramento 2C, né, por alguma linha, por exemplo, de alimentação do PMIC, né, de 1.8 volts para ele, que pode estar barrando a inicialização, se ele tiver com curto ou algum problema desse bloco. Então, o IFPMIC é um componente que pode causar, né, uma falha aí de inicialização também, ok? Então, galera, é importante saber disso, porque tem componentes que ele não causam falhas de inicialização. Como, por exemplo, digamos assim, um WCN, né? Vamos supor um WCN. Ele pode causar uma falha de inicialização? Pode. Ele até pode, certo? Um módulo Bluetooth Wi-Fi. Ele até pode. Só que apenas por um problema, que é por falta de comunicação com a CPU. Beleza? Então, uma falha de comunicação com qualquer circuito integrado, dependendo da CPU, o aparelho ele fica travado na logo. Ok? Beleza? Então, é importante entender isso. É importante entender que, por exemplo, vamos supor que eu tenha um curto-circuito em uma malha lá do setor de radiofrequência, que é uma linha secundária, certo? O que pode acontecer? Pode acontecer de o aparelho ligar normalmente e o setor de rede não está funcionando. É o que acontece muitas vezes. Por exemplo, eu tenho uma falha de câmera, o aparelho liga normal, só que eu tenho um curto-circuito em uma tensão de 2.8 para a câmera, 1.8 para a câmera, 1.2 para a câmera, certo? Então, entendam que tem blocos que não vão causar falhas de inicialização, certo? Então, quando eu tenho uma falha de inicialização, eu não vou analisar a câmera, não vou mexer ali nas tensões da câmera, certo? Eu não vou estar avaliando essas coisas. Eu vou estar avaliando os componentes que são os principais. E esses componentes que são principais, eu vou acabar me direcionando, apontando meus olhão para eles, quando eu começar a verificar e a entender sobre consumo na fonte de bancada. Vamos supor, aquela situação lá, vamos supor, aqui eu tenho 4 volts e eu pressiono o power, o aparelho ele vai até 10 mA, depois ele, zero. O aparelho vai até 10 mA e cai para zero. Só um exemplo do que eu quero falar aqui, do que eu vou acabar falando aí no resto da live, certo? Quando eu tenho esse comportamento, galera, o que dá para entender aqui? É que a minha CPU não está funcionando, certo? Quando o consumo é muito baixo, a minha CPU não está funcionando. Ah, então eu descobri o problema. O problema é na CPU. Pode ser na CPU, só que na grande maioria, 90% dos casos, o problema está relacionado a outros componentes e a outras situações. Então, pelo fato de uma CPU não estar funcionando, não quer dizer que ela está danificada.
Às vezes a CPU apenas não está recebendo tensão correta para funcionar. Às vezes aquela CPU não está recebendo, né? Não está conseguindo, né, se comunicar com um determinado componente para fazer uma atividade ao qual ele precisa para startar. Então, por conta disso, o aparelho pode consumir pouquinho e cair para zero. Certo? Se eu tenho um PMIC que ele não está energizando a minha CPU, eu posso ter um consumo de 10, 20 mAh e o aparelho cair para zero. Ok?